Seja muito bem-vindo a este vídeo sobre o PMMA. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jones Carneiro, eu trabalho com a nutrologia há 5 anos e decidi entrar um pouquinho no ramo da estética também, diretamente falando, porque a gente melhorava a estética dos pacientes quando a gente promovia o emagrecimento. O produto que eu escolhi trabalhar foi o polimetilmetacrilato, que é o PMMA, mesmo que o pessoal fale mal, mesmo que ele tenha uma fama ruim no mercado, e este vídeo é exatamente para eu mudar essa sua perspectiva, mudar essa sua visão se você ainda tem dúvida que o produto pode ser ruim para você. Eu vou te mostrar totalmente o contrário, que o produto é muito melhor do que outros do mercado. E a minha decisão sobre aprender quanto ao PMMA, eu poderia ter feito um curso de final de semana, que tem vários aqui no Brasil, mas eu preferi fazer uma especialização. Foram 5 meses, 5 idas a São Paulo, 10 encontros na clínica do profissional que trabalha há 20 anos com o produto, no ramo estético, no corpo todo, inclusive na face. Então ele tem um know-how muito grande e conseguiu passar isso para a gente. Hoje eu tenho uma segurança muito grande de fazer o procedimento. Claro que a área alvo, a área que a gente mais vai fazer é glúteo, porque é a área que o pessoal mais prefere tanto o preenchimento, a volumização, quanto a subcisão, que é o tratamento definitivo das celulites. Mas a gente também aprendeu, e se for para fazer, a gente faz peitorais, trapézio, ombro, bíceps, tríceps, coxa anterior, coxa posterior, panturrilha. Só não fizemos peitoral, só não fizemos abdômen. Abdômen é mais complicado, eu preferi não mexer. Mas eu acredito que você esteja aqui para saber sobre a região glútea, então vamos lá. O que é o PMMA? Como eu falei, o PMMA é o polimetilmetacrilato. É uma substância derivada do ácido metacrílico. Trata-se de um material resistente, ele é resistente a impacto. Para a gente conseguir derreter o PMMA são necessários 800 graus Celsius. Para a gente conseguir amolecer o PMMA são necessários ali 80 a 100 graus Celsius. Ou seja, tudo que você quiser fazer no seu glúteo, desde que o PMMA seja bem colocado no plano muscular, você pode fazer do ponto de vista estético, de laser, ultrassom, qualquer tratamento que seja. Porque o PMMA ele não derrete, ele não esquenta, não tem como. Você seria carbonizada antes de conseguir amolecer ou derreter o PMMA. Para as aplicações estéticas, o PMMA ele vem envolto em microesferas de 40 micra. Por que 40? Porque se for menor, nossos macrófagos, nossas células de defesa vão fagocitar o produto. E a gente não quer que fagocite, a gente quer que o produto fique onde a gente aplica. Esse produto ele vem envolto por colágeno bovino ou carboximetilcelulose. E aqui eu quero te fazer um desafio. Você sabe quando que o PMMA foi criado? Você faz ideia? O PMMA foi criado na Alemanha em 1930. 1930, está indo fazer 100 anos o produto. Inicialmente ele foi usado mais a nível industrial e na Segunda Guerra Mundial viu-se que tinha uso em humanos. Eles usaram lá nos corpos dos guerreantes feridos, né? Em procedimentos estéticos, ele foi aprovado nos Estados Unidos pela FDA na década de 60 e aqui no Brasil pela Anvisa em 2004. Já tem 20 anos para uso estético aprovado aqui no país. Além do uso estético, ele também é usado em outras especialidades, como na oftalmologia, na ortopedia, na cardiologia. Então, como que o PMMA age quando a gente coloca ele lá no músculo? Aquele PMMA envolto por colágeno bovino ou carboximetilcelulose, ele não será absorvido. O veículo sim, a carboximetilcelulose ou o colágeno será absorvido e as microesferas do PMMA, elas vão ficar naquele lugar que a gente colocou, no caso o músculo, no caso o glúteo que a gente está falando, sem ser absorvido. E esse conjunto, tanto da carboximetilcelulose ou do colágeno com o PMMA, tem um poder incrível de estimular a produção de colágeno. Por isso que a volumização acontece e por isso que ela é definitiva, porque o colágeno que você produziu naquela região através do PMMA, ele não vai deixar de existir ali, diferentemente, por exemplo, do ácido hialurônico, que é talvez o outro preenchedor mais famoso. Então, aproveitando o gancho, vamos falar da diferença dos PMMAs para outros produtos preenchedores que a gente tem no mercado. Começando pelo próprio ácido hialurônico. Qual que é a principal desvantagem dele? O produto vai durar no corpo por 9 meses. E ele é mais caro que o PMMA. Existe o hidrogel, que dura mais, dura de 2 a 3 anos, mas tem muito mais complicação do que o PMMA. Existe o ácido polilático, que também dura em média 2 anos, mas, de acordo com o meu professor do curso, que trabalha com esses preenchedores todos há 20 anos, é o que mais complica. Silicone líquido.
Isso daqui você tem que sair correndo. Toda vez que você vê uma complicação muito grave na mídia, que alguém morreu por causa do PMMA, que alguém teve necrose extensa, perdeu o bumbum, ficou deformado, não é PMMA. Isso eu posso te garantir, é silicone líquido. Esse silicone líquido, ele faz o procedimento do glúteo, por exemplo, sair de 15, 20 mil reais para 5, para 4 mil reais. Aí automaticamente você tem que acender uma luz na sua cabeça. Mas, poxa, por que o PMMA é tão caro e esse negócio é tão barato? Porque não presta. O silicone líquido, diferentemente do PMMA, ele migra muito. Ele sai do lugar que você coloca. Porque ele é um líquido, ele é um silicone líquido. Por exemplo, tem um silicone que é a prótese mamária, onde você coloca ele fica. A prótese glútea, onde coloca fica. O silicone líquido ele migra. Tanto que no exame de imagem, eu vou até colocar aqui na tela, o músculo ele fica todo entremeado do produto. E a ideia não é essa. Diferentemente do silicone, também vou colocar aqui na tela, quando a gente faz o PMMA, olha como o músculo fica parecendo um músculo original, apenas mais volumoso. Outra coisa que volumiza glúteo é a prótese, assim como na mama dá para colocar lá no glúteo também, porém são resultados muito pouco naturais. Todos que eu vi até hoje eu não gostei de um. Achei muito pouco estéticos e também complicam bastante, fora que é uma cirurgia, um bloco cirúrgico, uma recuperação toda dificultosa. E também para dar volume no bumbum existe a lipoenxertia. Você tira a gordura de um lugar, geralmente do abdômen, do culotinho, e coloca lá no glúteo. Qual que é o problema da lipoenxertia? É gordura. E gordura pode inflamar. E quando inflama vira o quê? Celulite. Então você pode ter um tecido que você tirou de um lugar e colocou no outro, que esteticamente não vai ficar legal ao longo do tempo. Você vai ter que tratar aquela gordura se ela virar uma celulite também. Fora o risco de reabsorção. Essa gordura que você tirou de um lugar e colocou no glúteo, ela pode ser reabsorvida. E aí você perdeu o procedimento. Eu tenho uma paciente que é exatamente assim. Um glúteo ficou bom, o outro ficou pequenininho. Quanto à segurança do PMMA, vou colocar um artigo aqui na tela. Pensa comigo, a Anvisa liberou em 2004 para fins estéticos. Nunca foi proibido. Nunca. Você acha mesmo que esses casos todos que saem na mídia, se a culpa fosse do PMMA, se fosse PMMA como a mídia relata, não já teria sido proibido? São 20 anos no mercado. E aí esse estudo é muito bacana. Foi o Shakur, que é uma referência nacional, acompanhou pacientes de 2009 a 2018, 1.681 pacientes que fizeram de 1 a 2 procedimentos. Foram mais de 540 mil litros de PMMA utilizados e 52 tiveram efeitos colaterais. De 1.681, 52 tiveram efeitos colaterais. Olha como o produto é extremamente seguro, desde que seja bem feito. E aqui algumas curiosidades. Quando a gente termina o procedimento, que a gente faz a foto, tá perfeito, tá maravilhoso, tá do jeito que a gente queria que ficasse. Mas tem muito anestésico. Pra gente fazer um glúteo são aí de 60, 90 até 100 ml de anestésico em cada bumbum. Então aquilo ali tá grande. Dá uns 8, 10 dias, aquilo murcha. O bumbum volta a ser o que era antes do procedimento. A pessoa desespera. Mas o colágeno, ele vai ser produzido aos poucos, ele vai ser estimulado a produção aos poucos. Então a gente fala que o pico de produção de colágeno vai ser com 3 meses e existe produção de colágeno até 6 meses depois do procedimento. Então você sai daqui perfeita, daqui 10 dias você quer me matar e daí 3 a 4 meses você fala, meu Deus, agora o negócio ficou, a pele ficou firminha, ficou esticada, ficou bonita, tá volumoso, então tem que dar esse tempinho. O PMMA não pode ser retirado, que é um argumento que muita gente usa para falar mal do produto, porque uma vez que foi estimulado o colágeno ali, não tem como o produto estar ali. Mas aquele colágeno estimulado, a gente consegue meio que retirar ele um pouquinho, com um medicamento chamado hialuronidase. É uma aplicação local. Então vamos dizer que você colocou o PMMA e passou do ponto. Tem como dar uma reduzidinha. Não é raro isso acontecer, porque todo mundo quer mais. Mas tem como dar uma reduzidinha. E uma outra curiosidade, o custo-benefício é muito bom, porque é um procedimento eterno. O que acontece das pessoas, às vezes, ficarem insatisfeitas, porque elas queriam um maior. E por sessão, a gente tem limite de colocação de produto. Não tem como, do nada, você falar, eu quero 1.000 ml em cada glúteo. Numa sessão não dá. No glúteo, a gente vai trabalhar ali no máximo, por sessão, com seus 240 a 300 ml. Então, se você não tem nada de bumbum, provavelmente vai precisar de mais uma sessão para você ficar plenamente satisfeito. E aqui agora, obviamente, eu não poderia citar possíveis complicações. Todo procedimento médico tem complicações, pode ter complicações, certo? Qual que é a mais comum? A mais comum é chamada de granuloma. Granuloma é como se fosse um carocinho. Um carocinho formado por células de defesa. As células de defesa do nosso corpo observam aquele produto ali e falam, oxe, isso aqui é estranho, não deveria estar aqui. E aí gera uma reação inflamatória.
Esse granuloma acontece principalmente quando o produto é colocado no subcutâneo. A gente tem pele, tem subcutâneo e tem músculo. O PMMA tem que ser colocado no músculo. Se colocar no subcutâneo, pode acontecer esse problema. A gente consegue tratar também com injeções locais. Pode acontecer necrose, mas é muito raro. Na literatura são casos muito esparsos, descritos, principalmente PMMA em lábio. E na face aqui a gente não trabalha, a gente só trabalha com corporal. O PMMA não migra, se colocou o produto em um lugar e migrou, de duas uma. Ou não era PMMA, ou a concentração do produto que a gente usa no músculo é de 30%. Tem como a gente diluir ele e usar ele no subcutâneo, ou seja, na gordura em cima do músculo. Só que a gente dilui para ficar na concentração de 10%. Se o profissional pegar o de 30% e colocar na gordura, ou seja, no subcutâneo, aí sim ele pode migrar por ação da gravidade. É muito mais comum acontecer na face. Às vezes coloca aqui, errou o músculo, aí cai. Aí é realmente uma complicação bem chata, foi por isso que eu decidi não trabalhar com face, além de não ter expertise nenhuma em face. Edema tardio é como se fosse uma reação alérgica ao produto, é uma hipersensibilidade do tipo 4, ocorre principalmente em pacientes muito inflamados, tanto é que a gente pede exame antes para ver o grau de inflamação do paciente. Se for uma inflamação mais importante, a gente não faz o procedimento, a gente desinflama antes para poder fazer, exatamente para evitar essas complicações. E o tratamento do edema tardio ele é metabólico, a gente tem que desinflamar o paciente. A gente vai usar diversas substâncias, principalmente endovenosas, entre vitaminas, minerais, aminoácidos, para ir desinflamando o corpo, que esse edema vai parar de acontecer. As três últimas: hipercalcemia, pode acontecer acúmulo de cálcio no corpo, principalmente se a pessoa suplementar muita vitamina D, logo antes do procedimento, mais ou menos ali um mês antes, ou logo depois, não só logo, mas um ano depois do procedimento. Tem que tomar cuidado com a suplementação de vitamina D para não ter hipercalcemia. Uma outra complicação é uma neuralgia do ciático, porque o ciático está ali no bumbum, na hora de colocar o produto. Pode ser que a gente irrita ele, que a gente inflama ele, e ele vai ficar doendo, mas são quadros autolimitados de até 30 dias. E a última das complicações, edema nas pernas. Como a gente colocou o produto ali em cima, pode comprometer um pouquinho a drenagem, também ali nos primeiros 30 dias, e o melhor tratamento são as meias de compressão. Aqui na clínica a gente tem todo o suporte possível para a gente poder fazer um procedimento com segurança. Então a gente tem aparato respiratório, apesar de nunca ter usado, nunca ter precisado usar, a gente tem a monitorização e obviamente nós temos os serviços de emergência. O procedimento é feito com a veia, tendo acesso ao venoso, porque se houver alguma complicação a gente consegue fazer medicamento mais rápido e a gente consegue acessar uma via aérea para garantir a ventilação pulmonar, tem oxigênio ali dentro. Então, isso tudo é por uma maior segurança. Óbvio que a gente espera nunca usar isso, é o dinheiro mais bem gasto do mundo, deixa isso envelhecer aí. Mas se um dia precisar, temos esse aparato até o serviço de emergência chegar. Meus pacientes aqui de longa data já sabem que eu abraço eles e que eu não falho nesse suporte, tanto durante quanto depois do procedimento. Todo mundo tem meu WhatsApp para entrar em contato, assim que precisar, sempre que precisar. E as meninas também são muito boas em responder rápido, elas no horário comercial e eu fora do horário comercial. A gente criou um modelo de consulta do PMMA que é aqui na sala de procedimento, uma consulta de mais ou menos 1 hora, em que eu mostro casos de antes e depois, em que a gente passa pelo termo de consentimento, a gente conversa de valor, a gente estipula a quantidade de produto que vai usar para poder definir o valor, ok? E se você decidir fazer o procedimento, o valor da consulta será abatido no valor do seu procedimento. Caso você tenha interesse, você pode entrar em contato com a gente no WhatsApp da clínica, que é o 99967 3532, DDD 77. As meninas vão dar todas as orientações e o suporte possível. Se você tomar a decisão de vir fazer, você será muito bem assistida, pode ter certeza disso. Se ficou aqui até o final, um grande abraço, conte comigo para fazer essa harmonização glútea que vai te levar para um outro nível.